Ah, câmara do céu. Não posso gritar muito que já tá tarde já aqui. Olha lá, carinha já. Trouxe Luanzito pra poder te fazer, porque esse daqui, se eu não faço com você, eu tava maluco, moleque, pelo amor de Deus. Me sinto muito honrado e muito feliz, porque assim, tem muita coisa boa para falar. A gente Moleque, tem muita coisa boa para falar. a gente nem falou do assunto do qual é o primeiro impressão, mas vamos falar aqui nossas análises, nossas primeiras impressões do sétimo disco de Nexus, do Arctic Monkeys, The Car. Exato. Lozito, eu só, assim, eu vou, quero que você seja sintético pra começar. Uhum. Gostou do disco? Muito. Numa palavra, magnífico, assim. Não só o álbum é bom, mas assim, você vê que esse álbum vai ser muito definitivo na carreira da banda ou do artista. Eu acho que talvez esse seja considerado, não talvez só um marco, mas pra muita gente, talvez o disco do Arctic Monkeys, assim, o disco mais Sim, que abrange todo mundo, assim, que cara, tipo, eu acho que esse disco, assim, não tô falando que eu acho que vai ser unanimidade, eu acho que vai ter muita gente que ainda não vai gostar desse disco, do mesmo jeito que não também gostou do acho. Tranquility Base, Uhum. mas eu acho que em questão de produção, em questão de concepção, eu acho que nenhum disco do Arctic Monkeys foi tão detalhado e minucioso quanto esse trabalho é. Com certeza. Também acho. Acho que foi muito bem equilibrado em vários sentidos, assim. O Uhum, feeling tá muito afiado, sabe? uhum. E o que muita gente cobrava no último, que não tinha muito participação ativa, assim, dos outros membros, nesse a gente vê realmente, assim, o feeling dos instrumentos de cada um, assim, entrando em sintonia, sabe? Eu também acho, até porque vamos, eu quero aproveitar falando do último, que eu acho que é bom de fazer o link. Até Uhum. porque, tipo assim, primeiro, são 7 álbuns. Não existe álbum ruim. Exato. Parece tipo filmografia do Tarantino. Você pode ter o seu favorito e o seu menos favorito. Mas só que tem um lance que é o seguinte: o Arctic Monkeys sempre ele trouxe algo novo de um trabalho pro outro. Porém, o primeiro e o segundo disco, eles, de certa forma, eles foram a única vez até esse momento que o Arctic Monkeys continuava uma ideia. Se você pega o primeiro pro segundo, ele parece uma versão, até porque são os dois discos mais garageiros do Arctic Monkeys, né? O rock Uhum. mais moleque, né? Mais despojado. O Favorite First Nightmare é a versão mais anabolizada do primeiro trabalho. Sim, sim, com certeza. A versão mais brilhante, vamos assim dizer. Ele pega tudo do primeiro É, e bota mais energia, né? Bota mais potência nas sim. paradas. Só que aqui em Dekar, eles, de alguma forma, eles continuam o que eles estavam fazendo em Tranquility Base. Com certeza. Tematicamente, sonoramente. Por mais que as duas coisas são feitas de formas que, em vez de usar a palavra anabolizado, eu usaria a palavra aqui aflorado. Até É. porque, tipo assim, uma coisa que eu tô muito, por motivos óbvios, eu acredito que você também, ouvindo Arctic Monkeys pra caralho. Não só porque eles vão lançar o disco novo, mas Mas porque por causa do daqui a show. 2 semanas a gente vai ver eles aí, tipo, basicamente isso. Sim. O Tranquility Base foi o último que eu ouvi, talvez porque eu achava que ele tava com muito ele na minha cabeça. E eu justamente ouvi ele muito próximo aqui desse trabalho, até porque Uhum. as músicas que foram saindo do Dekar, elas me davam sensação, já me apontavam, tipo assim, cara, eles estão fazendo coisas parecidas com o Tranquility Base, mas não é o mesmo som. Definitivamente não é o mesmo som. Uhum. Não, Eu não. até fiz uma comparação, eu não sei se cheguei a conversar contigo sobre isso, mas que você, uma vez no programa que a gente falou sobre Do I Wanna Know, lembra quando a gente fez esse programa que ele fez um, Uhum. 1 bilhão de views? 1 bilhão de Que plays, sim. você me falou isso, eu fiquei, caralho, pode crer, moleque. Comparação irada, assim. Que você falava que o Suck It See era a versão diurna do AM. Sim, é a versão mais ingênua, é a versão mais. Ainda não chegou lá, entende? Isso. Mas nem por isso é menos ruim, vamos assim Não, dizer. e até porque, de certa forma, as duas coisas são muito roqueiras. Só que uma roqueira, talvez, mais. Um roqueiro mais sisudo, um roqueiro mais. Aquele descoladão. E outro, um roqueiro que cai pra uma parada que, por mais que tenha um certo peso, mas é muito mais uma coisa floreia com Beat Boys, com os bagulhos assim. E Com por que eu tô certeza. falando isso? Porque, pra mim, o Falou Tranquility muita coisa. Base com o Dekar, ele funciona da mesma dinâmica, só que ao contrário. Eu concordo, você vê o Dekar mais diurno do que o Tranquility Base, por vários motivos. A começar pela capa, né? Que é um carro ali no rooftop ali de um estacionamento de Uhum. dia. Então, o Tranquility Base é, porra, aquela capa, tipo, hotel na lua, tudo escurão. E o Tranquility Base, a gente tem que lembrar sempre isso. Eu entendo isso que as pessoas falam, mas falar que o Tranquility Base, ele parece como se tivesse uma nota só,
sabe? Quase como se fosse unidimensional, por mais que ele não seja. Inclusive, que você falou lá a questão do o envolvimento dos outros membros, e talvez porque Exato. justamente cai muito como se fosse quase um disco solo do Alex. Talvez por isso Uhum. passe a sensação. E realmente tem músicas que elas são muito próximas umas das outras. Ele é justamente um disco conceito, ou seja, ele quer passar uma vibe. Por isso que ele Uhum. parece que é uma sonoridade, um bloco por inteiro, e ele tem essa coisa sci-fi Sim, muito, sim, de sim. ser misterioso, de ser estranho, É, essa coisa inóspita, né, desse local distante, né, o pouco Hotel na Lua povoado, e nesse tal. hotel na É. Lua, né, justamente isso, justamente porque era uma coisa meio o sci-fi, nessa forma disco conceito, para poder ser uma metáfora para sentimentos do Alex. Entre aspas, solidão mesmo. De Uhum. você se ver na Lua. Tem lugar mais solitário que a Lua? Tipo, você olhar Exatamente, pro pô. céu, E um tá hotel, ligado? né? Um hotel vazio, Exatamente. tipo, aquela coisa, você pensar também em filmes, hotel beira de estrada, que não vai quase nenhum Sim, cliente, tudo, só uns caras meio com esquisitos estão certeza. ali e tal. Esse mesmo tema, ele continua em The Car. Uhum. Só Inclusive a que, música que eu fiz reagindo ontem, que talvez seja a faixa até mais animada do disco, sim, que I I Ain't Ain't Quiet, Quite Where I Where I Think I Think Am. I Am. Sim. E, na minha opinião, assim, é o melhor título, assim, das músicas, assim, porque é o É mais direto, né? pessoal. É direto, é o mais pessoal, o mais fácil de você se identificar, o mais fácil Uhum, de você saber do que ele tá falando, né? No uhum. sentido que acho que todo mundo se sente assim em muitos aspectos, né? Mas, por exemplo, no Tranquility Base, os cenários não eram tão fáceis de identificar, na forma que eram descritas as letras, para você identificar o que ele estava querendo dizer de verdade, assim. Mas os temas, para mim, aqui, eles não só parecem mais claros, mas eles parecem mais. O mundano chegou. Tanto Com que, certeza. refletindo a própria capa, que nem se disse. Mas, ao mesmo tempo, aquilo é uma imagem tão. Sem dizer muita coisa, tão interpretativa para várias coisas. Se a gente para nessa questão de ambientação, um hotel na Lua é algo muito distante, Aham. enquanto um carro é muito relacionável, assim, e E é um carro que ele é, você tipo, para meio que um carro pensar na... popular, né, cara? Exato, é um carro popular, é um Corolla branco, assim, meio Aham. antigo, Aham. meio Aham. vintage. E, obviamente, te faz pensar que algumas das letras, assim, das músicas é meio que uma conversa que você pode ter num carro. O Alex, ele gosta de muito se ver sozinho em muitos momentos, assim. Então, Uhum. quando você tá andando sozinho no carro, assim, é meio como você tá tomando um banho sozinho, você tá no metrô olhando Isso. pra janela do carro, tá ligado? Uhum. Você tá meio distante, assim, da galera, do mundo ao redor, mas ao mesmo tempo você tá muito presente na sua rotina, Cara, é entende? porque você acabou de descrever uma sensação que eu tenho muito com esse disco ouvindo ele. Sabe quando você tem justamente essa sensação de que parece que você tá no meio das pessoas, das coisas, você tá vivendo, mas ao mesmo tempo parece que você não tá ali? Exato, exato. E quando eu tô Uhum. ouvindo o disco, ele em vários momentos, as músicas, elas me dão essa sensação desse vazio espacial ou de não presença espacial, por mais que aconteça muita coisa no disco, musicalmente falando. Uhum. E Com talvez certeza. até um elemento que, por que ele faz isso, e eu achei isso muito interessante, assim, sabe quando você pega um baita de um trabalho, um disco, tipo, muito foda, que você fala assim, cara, um Uhum. grande refrão, um grande solo, um riff, melodia cativante, a música criar Uhum. sensações e tal. Aqui parece que eu tenho isso, mas como se eu estivesse vendo um filme clássico. Parece que eu tô vendo os quadros, as cenas, diálogos, a fotografia, um começo meio, um clímax. Ele parece um álbum trilha sonora. Talvez Sim, muito com pela essa certeza. questão orquestral, que é um Sim. puta diferencial para não só dar a sensação de variação sonora para o trabalho, quanto Uhum. a amplitude e abrangência no escopo, no tamanho do Tranquility Base para esse. Porque o Tranquility Base, parte que eu reouvindo, não sei se você concorda comigo disso, que é o seguinte, ele ainda assim, ele não é tão minimalista e jazzístico, talvez, quanto ele parecesse ser na época. Sim, sim, Ele é sim. mais um jazz rock, ele tem uma coisa meio puerenta, É, um jingle claro. pop ele anos Claro. 60, aquele crooner anos Uhum. 60 também, uma coisa Sim, Serge Gainsbourg que ele faz. Ele é um universo muito lúdico. Enquanto sim. aqui a gente tem esse som que por causa do jeito que o Alex ele algumas coisas, como os instrumentos estão presentes, a bateria, não é simples tu ficar fazendo essa bateria de guia nesse estilo jazzístico, música antiga, old school, que nem é feito aqui nesse trabalho para poder sustentar os outros instrumentos. Enquanto, por exemplo, a guitarra, vários momentos não só tem riffs que eu acho muito icônicos para o Arctic Monkeys, Uhum. quanto eu acho que ele mete solos e mete coisas que são roqueiros, mas de uma forma muito, cara, classuda. Esse disco é muito classudo. Essa junção de ideias me cria um som que, em comparação do lúdico do Tranquility Base, me parece aqui mais intenso,
mais melancólico, mais sentimental. Tem uma dose de drama, como o disco anterior, mas acho que as coisas aqui, justamente por isso que a gente tá falando, dessa coisa do mundano, dessa coisa que você falou, muito bem falada, de conversas que poderiam ter sido faladas num carro, ou seja, que traz essa coisa de cotidiano. Eu sinto muito aqui a ideia de palpável. Com certeza, assim. Eu acho que em muitos aspectos ele é um disco mais encorpado, menos estranho. Tipo, igual a gente teve a sensação quando a gente ouviu o Tranquility Base, porque a gente tinha o EM na cabeça, né? Quando lançou o último. E Isso é agora a gente já perfeito, não né? tem. Agora é outro background, né? Então agora, tipo, bate diferente, não só por a gente já estar acostumado, mas também pelo próprio trabalho em si. Eu acho que ele é muito mais encorpado, por exemplo. Eu acho que ele não incorpora muito aquela pretensão de ser um pseudo lounge, um space Não, pop. não, até Eu acho que ele é mais um eu punk acho rock que tem mesmo, sabe? momentos lounge. Mas eu Sim, acho que o jeito que é feito aqui, principalmente, de novo, a orquestra faz tanta diferença. E principalmente as faz. entonações que o Alex vai dando pra música. Em muitos momentos aqui, eu sinto ele falando as coisas de uma forma cortante, sincera. Até ele tem até levemente um toque meio quase depressivo em alguns momentos do trabalho. De falar assim, caraca, mano, eu sinto a dor desse cara aqui em todas as coisas que ele tá falando, assim. Eu entendo Uhum. ele pra caralho. Eu entendo muito ele. Assim. As pessoas ainda com a M, elas tinham a impressão de que elas continuariam vendo o rock and roll. E o Arctic É, Monkeys, ele, talvez por ter feito uma quebra tão brusca, tão brutal, ter feito uma coisa tão divisiva, que tipo, foi tão um ame ou odeia aquele trabalho, é um disco de 2018. As é. pessoas não precisam ter gostado desse disco até agora, mas elas já Uhum. entendem que aquilo já está factível dentro do mundo do Arctic Monkeys. Então, eles pegarem aquele som e simplesmente adorná-lo com outras coisas e resgatar alguns elementos prévios que a própria banda já fez, ou ir para outros lados, mas que talvez fosse mais conectivo, principalmente coisas que eles falam no trabalho, eu acho que tá aí a grande sacada para esse disco funcionar melhor. E assim você falar, foi necessário o Tranquility Base para existir o Dekar. Eu acho que, tipo assim, quando a gente enxerga as coisas nesse espectro de continuidade, é muito mais palatável tudo, assim, sabe? Uhum. Porque esse álbum, obviamente, se ele tivesse sido lançado depois do EM, ao invés da Tranquility Base, talvez ia causar o mesmo tipo de estranhamento. Com certeza. Mas agora, tendo essa sequência, assim, entende? Muito da hora, assim, de você ver mesmo a evolução das coisas, no sentido de que muitas das coisas que a galera criticava, a ausência das guitarras e tudo mais, nesse trabalho mesmo, eu vejo a questão do swing muito bem colocado nas guitarras mesmo, tipo, aquelas guitarras meio grudentas mesmo do EM, sabe? Você fala muito dessa questão de trilha sonora, eu acho que tem muito desde o do último álbum, e, assim, realmente no próprio background do álbum tem muito isso, por exemplo. Um dos malucos que produziu o álbum junto com o James Ford foi acho que o nome dele é Bridget Samuels, alguma coisa assim, que é o cara que trabalhou na trilha sonora do Midsommar. Então, nessa questão Uhum. das cordas e tudo mais, tipo, tem mais inserção de cordas e tal, tá esse maluco aí que trabalhou realmente em trilhas de filmes e tudo mais, não tá tão dependente do piano, né? Que Não, muita não. gente achou maçante o piano no último, nesse É tá, porque era piano e guitarra, eu acho que era exato, naquele disco. nesse tá tudo muito bem canalizado, muito Sim, bem sim. Até colocado em porque, tipo vários assim, momentos. cara, eu acho que eles conseguem ir de, sei lá, coisas que me lembram alguns momentos do disco, sei lá, Tim Bernardes, Lana Del Rey, Lô Borges, Milton Nascimento, até, tipo, sei lá, tipo, Thundercat, Steve Lacy, sei Sim. lá, tipo. Inclusive, pra exemplificar esse bagulho de trilha, assim, cara, tem um momento que Uhum. parece música do Jimmy Bond, por exemplo, nesse disco aqui. Com certeza, o Alex gosta muito disso, né? Desde a época do The Last Shadow Puppets ele tinha muito isso. E falando em questão de influências, ele é um cara muito. Não que ele não gosta de falar as influências dele, mas como ele não tem rede social nem porra nenhuma, ele é um cara Uhum, muito enigmático. sim. E assim, a galera meio que por acaso, assim mesmo, descobriu uma playlist que ele fez Eu tô no ligado Spotify nisso sobre. aí. É. E aí, tipo, acharam muitas coisas que ele tava ouvindo, tá ligado? Pra Não é fazer esse nessa que tem álbum. alguma coisa a ver com mutantes, uns bagulho assim? Eu Sim, acho. sim, tem Mutantes, tem Rolling Stones, a fase meio funk rock, meio soul dos Stones, tem, Uhum. enfim, Leonard Cohen, umas coisas assim que Tem você música que eu acho consegue que parece entender. o Nat Cole que é mais pro final do disco. Eu acho que parece Sim, pra pô, caramba. Cara, Steely assim, Dan, umas paradas assim. eu acho que esse disco, ele pode enganar no primeiro momento de as pessoas acharem que ele parece também com uma dimensão além Uhum. do igual o Tranquility Base. Só que, de novo, assim, não só acho o disco mais minucioso que o Arctic Monkeys fez, mas eu acho que o quão bonito esse disco soa, o quão. Acho que eu já usei essa palavra, mas a exuberância desse disco realmente me encanta de uma forma
e me arrepia em tantos momentos, assim, que, tipo, esse disco é aquele disco que eu falo assim, cara, eu preciso ter o vinil dessa porra, e eu vi isso num tocador de vinil, cara. Exato, Que é o exato. que vai fazer Exato. jus a esse trabalho, assim. E eu queria ver um show inteiro só desse disco, assim. Só, inteiro. Sim, sim. Porque ele, Pô, ele para mim, parece que ele fecha inteiro pra um show e seria maravilhoso. Seria uma parada assim, tipo, uou, caralho, mano. Olha, cara, Lozito, sério, de verdade, assim. Que disco, pra que mim, disco. um dos melhores discos do ano, Com certeza, tranquilamente, com assim. certeza. Mas com certeza já tá no meu top dos melhores discos do Arctic Monkeys, assim. Câmara, é isso, nossas opiniões de The Car, sétimo disco inédito do Arctic Monkeys. Se você gostou desse programinha, comenta, curte, compartilha esse vídeo, bota sinetinha pra saber quando tem outros conteúdos aqui no canal. Aqui embaixo vai estar o meu Instagram, do Musicalize, do Lozito, meu TikTok, Twitter, todas as redes sociais. Só segue a gente aí pra poder trocar uma ideia mais tete a tete. Dá aquele favorzinho aí pra gente aí. Lozito, esse foi o programinha. Obrigado aí de novo aí. Aquele beijo, aquele abraço e aquele o quê? Foi. Tchau.